Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa diocese de Janaúba tanto se alegra por ter vários municípios que hoje celebram com dignidade a sua soberania, a sua emancipação política, onde, por causa dessa graça divina, por causa dessa benevolência de Deus, tantos lugares conheceram o desenvolvimento, se estabeleceram, cresceram e deram muita dignidade à vida do nosso povo. Ao olhar o nosso município, que há 28 anos atrás foi emancipado, ao escutar os relatos dos paroquianos que aqui nasceram, que aqui vivem, como antes da emancipação política tudo era muito mais difícil, tudo mais tão sofrido. E com a emancipação, graças a Deus, a coisa foi se firmando, o município foi se estabelecendo, o município foi se firmando, e, consequentemente, a terra foi tendo prosperidade, o nosso povo foi melhor vivendo, com a qualidade de vida melhor. Então, temos tanto para agradecer a Deus, temos tanto para louvar ao Senhor, o bom Deus. E, como também cidadão desta terra, praticamente a metade do município eu estou aqui, 28 anos, eu vou fazer 13 anos que aqui estou. Vi praticamente a metade do tempo o crescimento. E que bonito a gente vê a cultura se firmando, e que bonito a gente vê o nosso povo cada vez mais se socializando, e que bonito a gente vê o nosso povo tendo oportunidades, e a gente vê de verdade a sociedade se solidificando. Que alegria a gente olhar e ver que a nossa terra não é uma terra inerte, mas é uma terra que se desenvolve. Eu queria agradecer com muito carinho à administração municipal pela dignidade e pelo zelo que vem conduzindo o nosso município. Como é bom a gente sair de casa, muito pouco eu saio, mas quando saio, a gente vê a limpeza das ruas, a gente vê as opções que a gente tem para passar hoje no município, a gente vê, vivenciar, presenciar que em meio a uma crise tão danada que o nosso país passou com a pandemia, e a gente vê que não houve nenhuma dificuldade de um modo geral para o nosso povo sofrer. O município crescendo, o nosso povo tendo de verdade como se manter, como nós somos testemunhas, como é bom quando a gente vê lá aquele cardzinho anunciando que o salário já está ali disponível, que não é mais uma preocupação. Como é bom a gente ver as alegrias simples do dia a dia, as coisas corriqueiras caminhando bem.
Então a gente tem sim tanto para louvar, tanto para agradecer ao Senhor, o bom Deus. Mas tudo isso nós só somos capazes de vivenciar se existir dentro de nós essa responsabilidade, cada um fazendo, desenvolvendo o seu papel, assumindo a sua missão na sociedade, fazendo o seu trabalho com amor, com zelo, com dignidade, sentindo prazer em construir cada vez mais uma sociedade mais justa, uma sociedade mais feliz. Esse trabalho, claro, ele acontece com a cabeça pensante que conduz a municipalidade, mas também não aconteceria de modo algum se não existisse uma iluminação divina, se não existisse o comprometimento da vereança, se não existisse o apoio popular. Então nós temos sim tanto a agradecer no dia de hoje. Temos sim tanto a agradecer ao Senhor, o bom Deus, que nos conduz, que nos ajuda, que nos ilumina, que nos dá de verdade a dignidade para construir cada vez mais a nossa sociedade. Mas é importante a gente ter uma coisa muito séria em nossa mente. A responsabilidade é de todos nós, desde o primeiro funcionário, o mais simples, um que cuida à noite das secretarias, desde o mais simples que prepara a alimentação da criança na creche, desde o professor na sala de aula, na rede municipal, na rede estadual, desde os comerciantes que investem o recurso no município. Isso é tão importante para o nosso desenvolvimento, que dá emprego ao nosso povo, que investe o que tem aqui na terra, colaborando na construção da sociedade, desde as pessoas que labutam todos os dias pela evangelização, seja na fé católica, seja na fé protestante, desde as pessoas que trabalham nos outros organismos, que não estão diretamente ligados ao município, mas, por exemplo, os organismos estaduais, que trabalham, que ajudam na construção da nossa sociedade. Essa construção é um trabalho de todos nós, e de um modo todo particular, aqueles que têm a liderança na vida da comunidade, para que a comunidade se desenvolva, para que o nosso povo tenha as suas dores e os seus sofrimentos amenizados. Eu louvo, eu bendigo a Deus e olho como pastor com muito carinho para a história que vem cada vez mais acontecendo em nosso município. Quando a gente olha e a gente vê as pessoas que saem daqui falando da organização, da acessibilidade, da hospitalidade de um povo trabalhador, a gente se alegra e a gente é feliz. Então hoje nós temos sim tantas e tantas coisas para louvarmos, para bendizermos o nome de Deus. Em nome de Deus, eu quero agradecer a todas as pessoas que todos os dias trabalham para o próprio sustento, mas também contribuem um pouquinho com a construção da nossa sociedade. Quero agradecer a você, que com muito zelo trabalha todos os dias
que ajuda, que é solidário com aquele que mais precisa, que é solidário e se alegra com aqueles que vão vencendo as pequenas etapas da vida. Uma grande alegria de uma criança que passa pela formatura do ABC, uma grande alegria de um jovem que termina o ensino médio, a grande alegria de ver a solidariedade quando a gente perde alguém que pertence ao nosso município, que é do nosso sangue, que é das nossas famílias, a solidariedade e o respeito para com aquele ali que faleceu. Então nós temos tanto para agradecer ao Senhor, o bom Deus. É preciso sim avançarmos mais. 28 anos ainda é uma cidade muito jovem, um município muito jovem. 28 anos foi a idade que eu cheguei aqui em Gameleiras. 28 anos ainda é pouco tempo, mas é bonito a gente ver que a nossa cidade, que o nosso município, tão jovem, mas muitas vezes muito mais organizado que municípios muito mais velhos. E aí a gente percebe que tudo isso é graça e benevolência de Deus. Como é bom essa paz que nós estamos vivendo nesses tempos. Tempos de paz, sem muitas dificuldades sociais, sem muitos embates, sem muitos entraves, mas tempos em que a gente está vendo que tudo está se solidificando. Então, nós temos tanta coisa para agradecer e para bendizer a Deus. Mas também temos no dia de hoje tanta coisa para pedir a Deus ainda. Que amadureça mais o nosso povo, que ajude cada vez mais o nosso povo a ter o discernimento necessário para cada vez mais termos uma sociedade de paz, onde se respeitam as instâncias, onde se respeitam as pessoas, onde as pessoas vivem com essa dignidade tão própria dos filhos de Deus, cada um sendo respeitado na sua condição, cada um sendo respeitado na sua missão, na sua capacidade de liderar, na sua capacidade de conduzir. Temos que pedir ao Senhor, o bom Deus, que dê juízo, sabedoria para aqueles que aqui conduzem, o prefeito, os vereadores, o vice-prefeito, os professores, o diretor da escola, o padre, os pastores, todos aqueles que têm função de liderança na sociedade, para que tenhamos o discernimento necessário para cada vez mais fazermos acontecer a nossa sociedade mais fraterna e mais justa. E é isso que nós temos que hoje pedir ao Senhor, o bom Deus. Mais um ano está chegando ao término, mais um ano está iniciando. No próximo ano, mais uma vez, é ano eleitoral. É ano de escolhermos com dignidade, com sabedoria, com responsabilidade, aquelas pessoas que querem de verdade não pensar em si, mas pensarem na sociedade, na história do nosso povo, no desenvolvimento do nosso município, para que o nosso povo continue tendo uma terra de prosperidade, para que o nosso povo continue tendo uma terra de paz. E essa responsabilidade está em nossas mãos. E somos nós que devemos, com zelo e com dignidade, no próximo ano,
sem criarmos um clima de guerra, mas na troca digna de ideias, escolhermos com responsabilidade aqueles que devem continuar o desenvolvimento do nosso município. Escolher aqueles que desejam continuar o desenvolvimento e não romper, porque o trabalho, graças a Deus, está acontecendo com muita responsabilidade com cada um de nós, com cada um de vocês. Então eu louvo ao Senhor, o bom Deus, e rogo ao menino Jesus que continue nos abençoando a nós todos, para que continuemos a construir essa sociedade e continuemos vivendo esses anos áureos que nós estamos vivendo, onde o desenvolvimento não é a nossa meta, mas já é em nosso município uma realidade. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, e esses santos evangelhos que eu toco com as minhas mãos. Creio em Deus Pai,